Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco é este o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus filhos 7 diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o meu moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos a graça, Senhor, de ouvirmos Tua palavra e dela aprendermos, para que possamos exercer de forma correta a piedade, a misericórdia e vivermos para a Tua glória. Porque estas palavras, Senhor, são para aqueles que são Teus, para que procedam bem e vivam segundo o Seu querer. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nos dá essa graça. Aleluia. Amém. Amém. Vamos sentar? Nós ainda estamos lá em Israel. Nós ainda estamos numa comunidade de uma nova política, de uma mudança tremenda, onde muitas coisas são, de certa forma, novidade. E essas novidades, tudo que é novo traz um determinado suspense. Agora, o interessante é que nós ainda estamos nesse texto, nós vamos ir para uma outra vertente. Vertente essa que se encontra dentro da igreja, fora da igreja. Em todos os lugares nós vamos ver isso que aconteceu com Samuel, acontecendo nas nossas vidas, ou que aconteceu nas nossas vidas,
E que interessante, isso não acontece com Deus. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E eu pude presenciar isso também acontecendo na vida de algumas pessoas algumas vezes. Há muitos anos atrás, não muitos, porque eu sou novo, bem novo. Amém. Eu estudava na escola adventista de Taguatinga, adventista do sétimo dia, e ali eu tinha, nossas turmas eram grandes, turmas de 40, quase 50 alunos. Eu me recordo que tinha uma aluna, ainda bem que eu não lembro o nome dela, mas se lembrasse também não falaria. Mas o discurso dela era muito interessante. Ela morava numa mansão muito grande. O pai dela possuía carros que as pessoas que estudavam conosco nunca nem tinha visto o carro daquela forma. Ela viajava todo ano de avião e naquela época, assim, 10, 20, 15 anos atrás, não era todo mundo que viajava de avião. E de certa forma todo mundo invejava aquela posição tão alta, tão sublime daquela moça. A vaidade, a grandeza, o poder do dinheiro, a beleza de você perceber uma pessoa que tem posses. E ela falava isso para todo mundo e todo mundo invejava ela. Mas aqueles que são mais velhos sempre dizem: a mentira tem pernas curtas. E não sei se foi propósito de Deus para que aquele fosse escrachado diante de todo mundo, mas as pernas foram muito curtas. Eu me lembro que nós estudamos ali 2, 3 anos juntos. Eu acho que nós estávamos na 6ª série. E no momento da saída, saía a turma inteira. E quando nós estávamos lá em cima ainda, passa uma Kombi velha. Pensa numa Kombi velha. Aquela que, se você é atropelada por ela, você não morre porque você foi atropelado. Você morre de tétano. Mas a Kombi era velha, suja. E o engraçado é que ela tinha aquele alto-falante, não sei o nome específico, e o cara falava: olha o ovo, olha o ovo. Rapaz, e passou a primeira vez lá na frente da escola. E o interessante é que ele sumiu. Só que naquela época ninguém ia imaginar. A gente percebeu que essa pessoa ficou um tanto quanto alvoroçada e sumiu. Na hora que a gente foi embora, na hora que estávamos saindo pelo portão, quem chega? Chega aquela Kombi velha, suja, feia, e desce um senhor bem simples, sujo, maltrapilho, com as vestimentas bem danificadas, surradas, talvez seja por um trabalho muito árduo, e encosta a Kombi lá, e ele era vendedor de ovos. E a gente não viu essa moça mais naquele dia. E ele: cadê fulana de tal? Cadê fulana de tal? Procurou pelo porteiro: minha filha, cadê fulana de tal? Aí você imagina isso dentro de uma classe onde tem uma molecada que gosta de tirar sarro dos outros. Ela se passou durante 2, 3 anos como uma pessoa muito rica e detentora de muito poder. E chega um vendedor de ovos dentro da escola, com um carro todo sujo, um carro de trabalho, uma pessoa muito lutadora e de uma situação visível depauperada. Essa pessoa passou maus bocados na nossa mão. Porque criança, moleque, essa rapaziada nessa idade que não tem uma consciência bíblica não vai perdoar isso. E foi um ano inteiro de chacota. Cadê o ovo, fulana? Vai trazer ovo pra gente? E foi uma chacota terrível. Mas observa, a intenção dela era que ela sempre tivesse e fosse vista como uma pessoa grande, uma pessoa de posses, uma pessoa que era diferenciada de todas as outras pessoas, por algum motivo que para ela era um motivo especial. Mas para muitos de nós isso pode ser até escuso. Eu passei por essa situação e a minha não foi tão vexatória, mesmo porque eu não fui tão confrontado assim. Lembro-me quando, pouco tempo da minha conversão, e igrejas neopentecostais, a tendência é ela pegar um camarada e rápido já dar cargo para ele, aquela coisa.
Só que o cargo que eu tinha recebido era um cargo de diácono. Estava começando a aprender qual era a função do diácono. Só que dentro de uma igreja neopentecostal, o que é ensinado é que você está aqui para ser grande, para ser próspero. Você está aqui para sentar na mesa do Senhor. Você está aqui para vestir as melhores vestimentas. Você está aqui para você conquistar mundos e fundos. E eu, aprendendo tudo isso, fui ser diácono. E para mim aquilo frustrava, porque o diácono em si, no seu propósito, ele é alguém que serve a mesa. É alguém que auxilia alguém que está passando por necessidade. E eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de pegar uma carona, naquela época eu era solteiro, peguei uma carona com as clientes bem bonitas, e elas eram evangélicas, e ela falou assim: pô, você está na igreja, bacana. Eu falei: você está com a roupa social e tal, você faz o que na igreja? Nossa, mas eu falei: se eu for diácono, falar que eu sou diácono, vai lá para baixo minha reputação. Alguém que serve. Não. O que você é? Eu sou líder do evangelismo. Ou seja, um evangelista é alguém que pelo menos tem uma posição um pouco melhor. Diácono é muito pequeno. Quem sabe ser líder do evangelismo pode cativar o pensamento dessas jovens. Não adiantou muito não, graças a Deus. Mas todos nós somos conduzidos a isso, conduzidos a nos colocarmos numa situação superlativa, numa posição maior do que os outros. O interessante é que parece que todos nós, ou quase todos nós, sabemos que o nosso carro é melhor do que os outros, ou mais bonito do que o dos outros. A nossa casa é muito melhor do que de qualquer um. Você já ouviu falar que pai diz que o filho é feio? Não. O filho sempre é o mais bonito do mundo. É sempre o mais inteligente do mundo. E nós temos essa tendência de tudo que nós temos e tudo que nós possuímos, colocarmos ela em locais e colocações muito altas, para que nós possamos ter orgulho daquilo que nós possuímos. Porque nós nunca nos contentamos com pouco. Nunca nos contentamos em ser semelhantes e ser iguais a todas as outras pessoas. Nós queremos ser diferentes e melhores. Isso é uma realidade bíblica. Você vai observar diversas vezes homens que se diziam homens de Deus, que quiseram estar em situações melhores. Lembra dos apóstolos quando andavam com Cristo? Determinados apóstolos, a mãe de 2 discípulos, falaram: Senhor, quando tu estiveres na tua glória, coloca uma cadeira, um trono do teu lado, um para um filho, outro para outro filho, para que eles estejam próximos de ti. Porque ela entendia que quanto mais próximo os filhos dela estivessem do Senhor, eles seriam melhores. Ela queria o melhor para os filhos dela. Lembra-se daquela situação em que Jesus vai entrar na cidade de samaritanos e ele não é recebido, e determinados discípulos pedem que fogo caia do céu, pedem licença para o Senhor para que fogo caia do céu e possa consumir todas as pessoas. Interessante, eles estavam tocados e confrontados porque eles não foram recebidos como tais. E diversos fatos vão mostrar que nós não aceitamos ser simplesmente tidos como pessoas normais e pessoas simplórias. E observa aqui o que acontece com Samuel. Samuel, o profeta. Provavelmente a teologia mostra que Samuel, depois de Moisés, é o outro grande profeta de Israel, um homem super influente, um homem de um conhecimento, uma intimidade profunda com Deus, que comete essa mesma besteira que muitos de nós cometemos todos os dias da nossa vida: valorizarmos aquilo que os nossos olhos conseguem ver, acreditar naquilo que os nossos olhos conseguem vislumbrar, comprar com preço caro aquilo que não vale nada, desejar aquilo que não tem valor nenhum. Assim sou eu, assim é você. E o pior, assim era Samuel. Assim foi Samuel. Quando nós vimos uma pessoa bem vestida, uma pessoa de uma aparência diferenciada, uma pessoa com nome bonito,
nós tratamos diferentes. Agora, quando a gente olha para um pastor gordinho, baixinho, com entrada para careca, a gente não dá valor. Quando nós vemos alguém chegando com um carro bem bacana, o nosso tratamento é diferente. Quando nós descobrimos que aquela pessoa ganha salário determinado, o vencimento do qual eu nunca vou ganhar, o tratamento é diferente. Quando eu sei que na minha família está entrando alguém que e tem determinada situação ou está em determinada posição, a minha vontade de estar próxima parece que é mais latente. Todos nós, ou quase todos nós, somos assim. O nosso coração parece que fala mais alto do que a razão da palavra de Deus. Observa para Eva. Olha Eva. A Bíblia fala que ela pecou. Mas no finalzinho, poucos minutos, ou poucos instantes, ou poucos passos, antes dela pegar e comer daquele fruto, a Bíblia fala que ela contemplou o fruto, viu que o fruto era belo, bom e agradável, que podia dar entendimento dos olhos, aquilo que atrai. Olha para Davi. Davi, quando está lá em cima do seu palácio, olha lá para baixo e vê aquela mulher toda bela, toda entregue, e os seus olhos desejaram aquilo que para ele seria uma desgraça, mas ele queria aquilo porque aquilo era belo. Olha tantos e tantos homens que vão se deparar nessa situação. Olha para Gideão quando levanta aquele exército de não sei quantos mil homens. Certamente o coração daquele homem podia estar dizendo: agora eu tenho um exército grande, agora eu vou ganhar. Porque os olhos dele contemplavam um número enorme de homens, de braços fortes, de espadas, de lanças, de escudos, e podia ter certeza por aquilo que ele estava vendo: meu exército é forte. Mas a gente começa a perceber que aquilo que os nossos olhos contemplam e compram, na maioria das vezes, não é aquilo que Deus tem para nós. O exemplo de Gideão é esse. Não vai todo mundo. No final acaba indo só 300. Para que aos olhos dele ele começasse a contemplar: puxa vida, eu estou enrolado. Porque aqui não tem ninguém comigo, só tem 300 homens para invadir uma cidade, para invadir um local com tanta gente. Mas é porque os nossos olhos não precisam ter a certeza que o nosso coração tem em Deus. E a gente observa Samuel num contexto de uma nação dividida, de uma nação que está experimentando a monarquia, e uma monarquia de um rei que era impenitente, de um homem que era totalmente desobediente a Deus, de um homem que estava afastado da unção e da capacitação de Deus. Só que era um homem alto. O texto fala que Saul era um homem alto, que os seus valentes, quando estavam com ele, Saul se destacava. Um homem forte, belo. Isso chama a atenção das pessoas, isso chama a atenção do povo, isso chamou a atenção de Samuel. E a mesma coisa acontece com Samuel aqui no verso 6. Samuel, depois de toda essa peleja, de toda essa luta, de todo esse medo de morte, é ordenado a Deus a ir até a casa de Davi, a casa de Jessé, para ungir o rei. E quando chega lá, diz o verso 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele tinha certeza que estava perante o ungido do Senhor por aquilo que os seus olhos contemplavam, por aquilo que os seus olhos viam. Ele tinha certeza que estava de frente do ungido do Senhor por aquela coisa mais simples e mais banal da vida, pela certeza do olhar. E observa o que o Senhor fala para ele no verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui o Senhor mostra para ele que aquele olhar que ele tinha sobre Eliabe estava totalmente errado, porque ele estava vendo só o estereótipo, só o lado de fora, só a casca. Quantos de nós somos assim?
Estamos preocupados com aquilo que é mais superficial. Estamos inclinados para aquilo que não tem importância nenhuma. O externo. Aquilo que o meu olho deseja. Aquilo que meu coração palpita. Aquilo que me corrompe. Lembram daquela passagem onde o Senhor Jesus está passando junto com os seus discípulos? E os discípulos olham para o templo e falam assim: Senhor, olha para esse templo. Que maravilha de templo, Senhor. Que coisa bela, que coisa forte. Construída não sei quantos anos. Senhor, olha que maravilha. E aquele templo era motivo de orgulho para os discípulos, era motivo de orgulho para toda a nação de Israel, porque demonstrava força, poder e grandeza. Mas o que significava para Cristo aquilo? Nada. Nada. Estava corrompido, perdido. E Cristo fala assim: olha, não se apeguem a isso. Isso daqui vai ficar tudo sobre ruínas. Aí você percebe que tudo que está no estereótipo, ele cai, ele desmancha, ele perde a beleza, ele pode ser destruído, ele pode ser abalado, ele pode perder o valor. E quando nós entendemos essa concepção de Cristo, essa concepção de Deus, nós começamos a deixar de dar valor para aquilo que os meus olhos desejam por ser belo, e começo a valorizar verdadeiramente aquilo que Deus entende como aquilo que é valioso. Os fariseus, que eram uma comunidade religiosa daquela época de Jesus, eram homens que diz o texto sagrado que eles oravam em pé no meio das praças, e eles falavam palavras bonitas. Eles falavam frases rebuscadas e difíceis. Eles usavam termos teológicos e que demonstravam a santidade. E o texto continua afirmando que quando eles faziam isso, as demais pessoas olhavam para aquela beleza que estava estereotipada na vida daqueles homens e ficavam abismados com tanta santidade, com tanta presença de Deus, com tanto poder, com tanta majestosidade, com tanta santidade. E o Senhor fala assim: está vendo isso? Não é nada. A recompensa deles eles já estão tendo, que é a admiração dos incultos, que é a admiração do povo. A Bíblia ainda continua nesse mesmo texto dizendo o seguinte: que quando eles iam dar esmolas, eles tocavam trombetas, eles faziam questão que todo mundo que estivesse no próximo deles olhasse para aquilo que eles estavam fazendo, para que todo mundo olhasse e falasse assim: esses homens são santos. Eu não posso ser semelhante a esses homens. E o Senhor mais uma vez diz assim: isso não é nada. Isso não é nada. E eles também faziam na maior cara de pau, jejuavam e gostavam de demonstrar que estavam em jejum para mostrar que eram santos. E o Senhor falava: isso não é nada. Quantos de nós estamos fazendo isso todos os dias? Isso não é nada. Para você entender que isso não é nada, que Jesus chega a tal ponto e fala assim: vocês são sepulcros caiados, bonitos, adornados e podem ser até limpos por fora, mas por dentro habita a morte, caveira, depreciação, nada, nada. E como que eu, vendo todos esses textos inspirados, sabendo que o Senhor não valoriza aquilo que está fora, sabendo que o Senhor deprecia aquilo que está fora, que o Senhor observa aquilo que está dentro, como eu ainda dou conta de valorizar o meu estereótipo? Como que eu ainda consigo investir naquilo que pode demonstrar para as pessoas que eu sou algo? Como eu posso ainda debruçar a minha vida sobre alguma coisa para eu poder construir uma imagem para que todos possam ver algo que não existe? Eu posso mostrar para vocês que eu sou alguma coisa, mas quando Deus olha para mim, Ele olha para o coração, Ele olha para dentro. E quando Ele olha para dentro, Ele fala assim: sepulcro caiado, está morto, está perdido.
E a gente não precisa ir para outras igrejas e apontar o erro de outras pessoas. A gente precisa olhar para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família, que a gente vai perceber que isso existe muito dentro de nós. Nós estamos assim, sepulcros caiados. E a gente consegue perceber que, como Samuel, que era um profeta, um homem de Deus, sacerdote, um homem separado de Deus, a gente consegue demonstrar para muitos Samuéis que estão aí se apresentando na vida, na realidade, na contemporaneidade, para que os Samuéis dos dias de hoje possam olhar para a gente e falar: é homem de Deus, é mulher de Deus, é um esposo de Deus, é uma pessoa santa. A gente consegue levantar uma estrutura tão grande, tão bela, que a gente consegue mostrar para todo mundo que nós somos maridos perfeitos, pais exemplares, pessoas cheias de qualidades, que você percebe que tem muitos olhando para você e falam: puxa vida, eu queria ser como fulano de tal. Puxa vida, se eu tivesse a qualidade e a paciência dessa pessoa, minha vida seria diferente. Puxa vida, como que eu queria andar como essa pessoa anda. Quantos de nós que estamos aqui na frente nos forjamos, nos moldamos, entramos num fato e num ato de corrupção tão grande que nós até moldamos a nossa forma de falar, a nossa forma de cantar, a nossa forma de expor, para que muitos pensem que a gente é alguma coisa, para que muitos consigam ver alguma santidade, para que muitos consigam perceber alguma coisa que tenha valor. Mas você quer conhecer uma esposa? Pergunte para o esposo quem é ela. Você quer conhecer um esposo? Pergunte para a esposa quem é ela. Quer conhecer um pai? Pergunte para o filho quem é ele. Quer conhecer uma filha? Pergunte para o pai quem é ela. Pais que não dão atenção nenhuma para os filhos. Não tem coragem de falar para os filhos que os amam. E muito pior, muito mais profundo, não tem coragem sequer de agir de forma bíblica, demonstrando que as palavras que são proferidas pela sua boca, que dizem: eu te amo, você é minha princesa, você é meu príncipe, você é tudo, eles não dão conta de agir. Eles não dão conta de morrer pela sua família. Eles não dão conta de amar a sua família. Eles não dão conta de abrir a mão de algo deles próprios por causa da sua família. Aí você chega para essa situação e olha para o homem que fala no meio de todo mundo: eu te amo, queridinho. Mas quando você vai ver, o filho passa necessidade por causa desse amor que é exacerbado, mentiroso, estereotipado. A nossa realidade é suja. É suja porque ela está procedendo do coração pecaminoso. E nesse coração não tem nada, não tem nada que se aproveita. Eu costumo dizer para as pessoas que depois de Gênesis 3 a nossa realidade acabou. E eu ainda escuto quase toda semana, todos os dias, alguém falando assim: pastor, ora por mim, pastor. Ô Tiago, ora por mim. Mas eu sou uma pessoa de um coração tão bom. Como é que eu estou passando por isso? Ah, meu irmão, vou orar por você. Só que eu não vou especificar o tipo de oração. Primeiro eu vou falar: Senhor, mostra para ele que coração maldito é esse que ele está falando que é bom. Eu acredito que na nossa igreja não tenha ninguém que possa falar que tem um coração bom. Tanta lapada que vocês levam, e tanta exposição bíblica que vocês veem, que vocês só olham para o coração e falam assim: como é perigoso esse meu coração, como é maldito esse meu coração. E eu quero que vocês também olhem e tomem cuidado com os seus olhos, para aquilo que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão comprando, aquilo que vocês estão absorvendo pela beleza, por aquilo que é muito superficial, por aquilo que é muito raso. As pessoas que conseguem comprar coisas belas e superficiais é porque é uma ótica totalmente social e corrupta. Porque quem está sob a ótica da Bíblia não se prende àquilo que está externalizado, se prende para aquilo que está interiorizado.
E a gente percebe que as pessoas da igreja estão não com uma ótica bíblica, porque nós ainda estamos nos prendendo à necessidade dessa vida. E a gente consegue comprar um concurso público como alguma coisa superlativa, que eu entrego a minha vida por completo, abro mão da minha família, da minha paz, abro mão da minha igreja, abro mão de tudo da minha vida para conseguir uma vaga de concurso público. A gente está conseguindo comprar coisas que são muito superficiais e baratas, mas que tem uma feitura, um desenho muito bonito. A gente olha e observa pessoas que estão colocando em xeque seus relacionamentos porque ele encontrou uma mulher bonita. Você fala para o cara fala assim: rapaz, mas aquela mulher é uma delícia. Ah, meu irmão, não dá para aguentar. Sabe, ele está olhando para a parte de fora. Ele está olhando para o casco. Ele está olhando para aquilo que acaba, para aquilo que se dissolve. E ele está colocando a fidelidade do filho. Ele está colocando a dependência do filho, a dependência da esposa, o amor. A graça de Deus manifesta dentro de casa por causa de uma pequena delícia. E Dona Márcia tem uma frase muito interessante e verdadeira: não vale a pena trocar toda uma família por segundos de prazer, não é, cara? Mas nós que somos cristãos, nós estamos desaprendendo isso. A gente tem coragem de falar assim: não, eu não vou me deitar com essa mulher, mas eu não vou tirar ela da minha cabeça, porque na minha cabeça eu vou devorar ela todinha. Você está pecando da mesma forma. Infelizmente você está conseguindo esconder por pouco tempo. A mulher fala da mesma forma: eu não vou me deitar com esse homem, mas eu vou devorar ele todinho na minha cabeça. Porque você está olhando para aquilo que é bonito, para aquilo que é fácil, para aquilo que dá prazer, e você quer se entregar para aquilo, mas aquilo não tem valor algum. Você só está olhando para fora. Você está entregando a sua vida por causa de um emprego. Você está abrindo mão da sua família, da sua realidade. Você está abrindo a mão de fidelidade, de companhia, de amor por causa de um emprego. Quantos são os brasileiros que estão fora do país, trabalhando quase que 24 horas por dia, embaixo de jugo, humilhação, depreciação, distância da família, frio, fome, escassez, simplesmente pela imagem da riqueza? Quantos são as pessoas que estão indo para uma academia para malhar, para ficar fortão, simplesmente para ter um corpo bonito, para ser admirável? Quantas são as pessoas que vêm para o estado mais extremo e mais burro dessa questão, estão entrando numa sala de teologia para estudar teologia, para falar que conhece teologia, para falar que sabe de teologia, porque ele olha para teólogos e vê uma beleza que ele quer ser semelhante àquelas pessoas, porque os olhos dele estão comprando simplesmente aquilo que é superficial. O que você está comprando, meu irmão? O que você está comprando, meu irmão? Qual é o desejo do seu coração? Isso não era para ser falado dentro de uma igreja. Isso era para ser falado em qualquer lugar. O problema é que nós esquecemos de ler a Bíblia e nos exemplificar pela Bíblia. Por isso que muitos de nós queremos casar com pessoas que são ricas, porque vai ter conforto. Muitos de nós queremos casar com pessoas belas, cheias de vigor, cheias de virilidade, porque vai me dar satisfação. E o que eu quero, o que eu necessito é satisfação. Tem muitas pessoas querendo tudo, necessitando de tudo, mas não conseguem compreender que a única necessidade que nós temos é de Deus. Mas os nossos olhos estão olhando por uma lei chamada sociedade corrompida e caída, que Jesus disse há muito tempo atrás que o príncipe desse século, o príncipe dessa sociedade é Satanás. É por isso que a gente não consegue compreender que eu caso para glorificar a Deus. E quando eu olho por uma ótica estereotipada, eu caso para ser feliz ou para fazer feliz. Mas quando eu olho pela lente de Deus, eu caso para glorificar o nome de Deus. Eu entro em algum emprego para glorificar o nome de Deus. Eu tenho qualquer relacionamento é para glorificar o nome de Deus. Se eu vivo, é para glorificar o nome de Deus. Se eu morro, é para glorificar o nome de Deus.
João Calvino, quando teve que voltar para Genebra, e ele não queria voltar para Genebra porque havia sido escorraçado, maltratado, e ele chega a um ponto que fala assim: eu sei, Senhor, eu não me pertenço, por isso que eu vou voltar. Vou voltar para os meus algozes. Eu vivo para glorificar o nome de Deus, porque quando eu vivo para glorificar o nome de Deus, eu estou entendendo que Ele está olhando lá para dentro. E nós temos que perder essa condição de olhar para aquilo que está fora. Porque maior do que a minha posição é o meu Deus. Maior que o meu título é o meu Deus. Maior do que as cifras da minha conta bancária é o meu Deus. Maior do que a minha pobreza é o meu Deus. Maior do que a minha humilhação é meu Deus. Então não preciso de nada que é externo. Eu só preciso daquele que é maior do que o que está no mundo, e Ele habita em mim. Samuel passa por essa realidade e compreende que ele estava olhando para aquilo que chamava a atenção aos seus olhos. E no verso 7 o Senhor fala para ele: não, Samuel, não se atente para isso. Não se atente para essa beleza e para essa força, porque esse rapaz foi rejeitado. E um outro ensinamento que nós observamos no verso 7, que a maioria das vezes, quando nós nos atentamos para aquilo que os nossos olhos desejam, nós estamos nos atentando e desejando aquilo que foi rejeitado por Deus. E quando eu desejo aquilo que foi rejeitado por Deus, desejo aquilo que é abominável por Deus, abominado por Deus, eu estou pecando. Eu estou indo contra a vontade de Deus. Que muitos de nós estamos desejando aquilo que foi rejeitado pelo Senhor. Sabe por que o Senhor fala assim: você tem que ser servo. Mas eu não quero ser servo porque a posição é muito pequena. Eu quero ser grande. E não existe uma passagem bíblica, não existe nenhum relato bíblico que vai mostrar que Deus nos trouxe aqui para essa terra e vai nos tomar daqui para que nós sejamos grandes. Porque aquele que se exalta será abatido. A posição de exaltação é a posição de ser abominável diante de Deus. E nós não queremos ser pequenos, nós queremos ser grandes. Quando o casamento está em crise, a briga, o adultério, a violência, a dor, as lágrimas, as afrontas, é um quadro feio, é um quadro difícil. E começam a aparecer as oportunidades fáceis da vida. Começa a aparecer, começa a cogitar no nosso coração aquilo que é mais simples, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais tendencioso. E o que se predomina na boca do cristão: eu vou divorciar, pastor. Eu vou embora, pastor, não dá mais. Eu vou tentar com outra pessoa. Eu encontrei um pitelzinho ali que eu vou te falar. Porque aquilo é que nossos olhos estão desejando. Mas isso é abominável para Deus. E o que nós não conseguimos entender e não queremos aceitar é que ou Deus está permitindo que eu sofra, que eu padeça, ou Deus está fazendo com que eu sofra e que eu padeça. E o que Deus quer é que eu sofra, e o que Deus quer é que eu padeça. E eu não quero viver o sofrimento e o padecer em nome de Deus. Às vezes Deus não quer te dar prosperidade, Deus quer te dar dor. E você olha para a dor e fala: eu não quero a dor, eu quero a prosperidade. Às vezes Deus não quer colocar um sorriso na sua boca, Deus quer colocar lágrima nos teus olhos. E você fala: não, eu não quero chorar não. Eu não vim para aqui para chorar. Eu quero é rir, rir dos outros ainda. E nós estamos simplesmente menosprezando aquilo que é de Deus. Estamos exaltando aquilo que Deus não quer para nós. Isso é pecado, porque isso é viver não para a glória de Deus. Quantos irmãos estão perdendo tempo para aquilo que não é para a glória de Deus? Isso é pecado, irmãos. Isso é afronta a Deus. Isso é você bater de frente com Deus. Isso é você ir contra o Senhor. Davi chega um momento da sua vida que ele percebe que tem paz. O seu reinado foi muito bom, mas ele ainda quer ter certeza no seu coração que ele é poderoso, que ele é forte, e manda fazer um censo, manda contar todo mundo, para que ele possa ter certeza que ele é poderoso. O que aconteceu com Davi?
Davi teve 3 opções. Foi castigado por causa que ele queria aquilo que Deus não queria dar para ele. A certeza da força não vem pela certeza da força do meu braço. A minha força está no Senhor. Davi não tinha aprendido até aquela hora aquele ensinamento. E outro ensinamento que traz esse texto, porque do verso 7 até o verso 10, vai falar que todos os outros filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e nenhum daqueles homens era o escolhido do Senhor. Porque no verso 7 o Senhor vai falar uma coisa muito interessante. Eu não olho para o externo, eu vejo o interno, eu vejo o coração. Mas fica um questionamento: se Deus vê o coração, quem que ele pode ter escolhido? Porque todo homem é pecador, todo coração é avarento, todo coração é pecaminoso. O interessante é que os textos, as exposições que são feitas em determinados locais, quando vai falar dessa passagem que vai exaltar Davi, eles começam a falar que Deus olhou para você como olhou para Davi. Deus olha para o seu coração. Meu irmão, se Deus olhar para o teu coração e for levar em conta o que tem no seu coração, você vai ser fulminado. Mas como que Deus fala que olha para o coração e escolhe um homem? Escolheu Davi. E quem foi Davi? A história de Davi é linda. Rei, soberano, conquistador, homem de guerra, homem que fez grandes prodígios. Foi um homem que as mulheres de Israel cantavam que Davi era um homem que matava 10.000 enquanto Saul matava 1.000. Mas Davi também foi aquele que não podia ver uma mulher bonita. Davi foi aquele que não pôde ver aquela mulher se tomando banho lá embaixo. Ele não aguentou. Davi foi aquele que não aguentou ficar só com aquela mulher por uma noite e mandou matar o marido dela. O coração de Davi é tão pecaminoso quanto o nosso. Por que Deus escolheu Davi? O interessante é que até o próprio Davi vai falar sobre isso. Salmo 139. Abre sua Bíblia. Salmo 139. Salmo 139, verso 13 ao verso 16. O Salmo 139 é um salmo em que mostra o controle e o conhecimento de Deus sobre a vida da pessoa, sobre a realidade do homem. E o interessante é que o salmista Davi começa a dizer o seguinte: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus forjou o caráter de Davi e preparou Davi antes do nascimento de Davi. Porque Davi era o eleito do Senhor para ser o rei segundo o coração de Deus. Porque Deus colocou uma característica em Davi diferente da que havia em todos os reis que houveram em Israel, e colocou uma característica em Davi diferente de todos nós, que era um homem que, quando confrontado diante do seu pecado, do seu erro, a primeira coisa que se manifestava era o arrependimento. E quando eu observo essa escolha de Deus, a única coisa que eu consigo encontrar nesse texto e em toda a Bíblia é a soberania de um Deus que te forja, te forma, te faz, constrói o teu caráter antes da fundação do mundo. Porque Ele é soberano.
Porque se Deus estivesse olhando para o coração de Davi, por ser um coração, simplesmente o coração de um pecaminoso, um pecador, Davi não seria o escolhido. Davi foi escolhido porque Deus já tinha preparado Davi para sentar naquele trono. E diante disso eu percebo que Deus controla todas as coisas. Antes de ter a minha realidade formada, antes de ser conhecido, tu já me conhecias, tu me formaste. Tu acompanhaste cada passo quando eu estava no ventre da minha mãe. Tu me preparaste para que eu fosse rei de Israel. A soberania de Deus se manifesta aqui de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que eu percebo as mãos de Deus sobre a vida de Davi, sobre a escolha de Davi. E é tão inquestionável a soberania de Deus, que Gênesis e Apocalipse vai mostrar que Deus move nações, extermina nações, levanta povos, levanta homens, derruba homens, conforme a vontade do seu coração, do seu querer e com a agir das suas mãos, quando Ele quer. Ele é o inquestionável. É o Deus que abate, é o Deus que dá vida. E quando eu observo que a Bíblia mostra esse Deus sendo o meu Deus, eu começo a questionar sobre a minha vida e sobre a minha realidade. E a coisa que eu questiono, o fato que eu questiono, é muito maior do que a minha realidade, é a minha incredulidade. Na Bíblia não existe uma exemplificação que a vontade de Deus não prevaleceu. Na Bíblia não existe uma história, um fato que Deus perdeu alguma guerra. Na Bíblia não existe nenhum relato que Deus foi contrariado, que Deus foi subjugado, que Deus perdeu, que Deus foi aniquilado, que Deus estava fora de controle, que Deus não sabia o que estava fazendo. Na Bíblia não existe um texto que comprove que Deus não tenha controle de todas as pessoas, de todo o cosmos, ao ponto de dizer que até onde a água do mar vai está no controle de Deus, ao ponto de falar que os luzeiros do céu estão sendo estabelecidos e fixados, estão presos pelas mãos de Deus, pelo controle de Deus, ao ponto de dizer que agindo Deus, quem impedirá? Ao ponto de mostrar que Deus faz uma nação pequena, relativamente, não era tão pequena, havia mais ou menos 3 milhões de pessoas, mas que não tinha arma, que não tinha escudo, mas que era povo de Deus, sai de meio de uma terra próspera, forte, uma potência, cruza todo um deserto, passa pelo mar que só as mãos de Deus podem abrir, e Deus aniquila todo um exército. Pode parecer coincidência, mas antes que isso acontecesse, Deus chamou Moisés bem antes e falou: Moisés, vai para Faraó. E todas as vezes eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu vou demonstrar minha mão forte para o meu povo. Moisés, fala com Faraó, mas não se preocupa que eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu vou mostrar as minhas mãos fortes para o meu povo. Moisés fala com Faraó, e todas as vezes Moisés falava com Faraó, Faraó aceitava aquela proposta, depois rejeitava, e Deus falava: não se preocupe, porque sou eu que estou endurecendo o coração de Faraó, porque eu estou mostrando as mãos fortes para o meu povo. Irmão, de todos os relatos, de todas as vitórias, de todas as ações de Deus, Deus mostra que age com mãos fortes, soberanas e poderosas, e livra o povo dele, dá graça para o povo dele e dá salvação para o povo dele. Por que eu vou temer qualquer circunstancialidade dessa vida, sendo que o meu Deus é soberano? Por que eu vou temer a morte, sendo que o meu Deus é soberano e me garantiu que eu vou estar com Ele quando eu sair daqui? Por que eu vou temer um homem mau? Por que eu vou temer os acidentes do mundo? Por que eu vou temer que um filho meu se perca? Por que eu vou temer que o meu casamento se perca? Deus é soberano e tem tudo no controle. A gente não consegue entender, parece que a gente só consegue acreditar que Deus está no controle em relação à Terceira Guerra Mundial. Pode acontecer, sei lá. Não, nisso Deus está no controle.
Mas sobre a minha vida, Deus não está no controle. Porque eu nasci feio. Não tem beleza nenhuma em mim. Eu sou doente. O engraçado é que a Bíblia fala que quando Moisés tem aquele encontro com o Senhor e questiona: Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, eu não consigo falar. Aí ele fala assim: Moisés, quem fez tais tipos de pessoa? Quem fez o surdo? Quem fez o debilitado? Quem fez o mudo? Não fui eu, o Senhor? Por que ele está dizendo: eu fiz isso para a glória do meu nome? E a gente só consegue perceber que Deus é soberano no atentado terrorista que Deus impediu. A gente não consegue perceber que Deus é soberano ao ponto de saber que eu estou chorando, mas não é em vão, eu estou chorando porque Deus quer que eu chore, para que através daquela lágrima eu comece a dar passos diferentes na minha vida. Eu estou capengando, Deus quer que eu capengue mesmo, para que eu possa encontrar outros braços fortes que estão caminhando em direção à cruz, para que eu possa contemplar a graça de Deus. Não está perdido, não tem nada que não esteja no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus, tudo tem um propósito de Deus. Basta apenas eu acreditar que esse Deus é soberano e esperar que Ele vai trazer a resposta no momento certo, esperar que Ele vai trazer o escape no momento certo, esperar que Ele vai me dar graça no momento certo, esperar que Ele vai me dar refúgio no momento certo. E quando o salmista Davi presenciou isso, ele pôde perceber que Deus estava no controle dele desde o primeiro dia da vida dele até esse momento. E ele escreveu: Tu me formastes na madre da minha mãe. Quando não existia nada formado, Tu estavas forjando a minha vida para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Por isso eu sou grato a Ti e temo o Teu nome, porque assombrosamente Tu conheces todas as coisas. Por que temermos? Por que nos questionarmos ainda de tantas coisas bobas? Deus tem controle de tudo. E eu me lembro da passagem do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas, ele não está limitando o que é, ele está abrangendo tudo. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Desde o dia 31 de dezembro nós estamos aprendendo como amar a Deus. E se minha vida está nessa prática de amar a Deus, por que eu vou temer a existencialidade das coisas ruins da vida, da precariedade da vida, da dor que se manifesta pela vida, pela escassez que se manifesta pela vida, por qualquer coisa que a vida venha contra mim? O apóstolo Paulo ainda questiona mais uma vez: quem pode me separar do amor que há em Deus, que está mediante o seu Filho? A espada? A dor? A morte? Quem pode me separar de Deus? A altura, a profundidade? Os anjos? Os principados? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso olhar não deve ser um olhar de juiz que analisa o estereótipo. Deve ser um olhar de Deus de misericórdia que analisa uma história de vida por completo. E a nossa certeza não deve ser uma certeza de um mundano que teme nos momentos difíceis. A nossa certeza deve ser uma certeza de um servo e de um escravo. Que a nossa vida não depende de mim, mas depende do meu Senhor. Meu Senhor é Deus. Eu sirvo a Ele. Eu dependo dEle em tudo. Ele é o meu Deus. Tenho certeza que Ele é Deus de muitos de vocês. E tudo que acontece na tua vida é para o teu bem. Quer calamidade, quer alegria, quer dor, quer abundância. Tudo que acontece na tua vida é para o teu bem. Você pode não saber por que está acontecendo agora, mas mais um pouco Ele vai te mostrar. E se Ele não te mostrar também não tem problema nenhum. Sabe por quê? O que Ele deu para você, você não conseguiria alcançar com as tuas mãos.
Aí tem aquela música que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir, né? Será que ainda está por vir? Eu ganhei a vida eterna. Cristo morreu na cruz do Calvário. Será que existe algo melhor de Deus ainda que está por vir? Meu Deus morreu na cruz do Calvário. Meu Deus ressuscitou. E a certeza teológica afirma que o meu Deus vai voltar para buscar a igreja. E eu tenho toda a certeza do mundo que eu vou estar ali. Eu não sei vocês, mas eu vou estar. Eu espero que vocês tenham essa mesma certeza, essa mesma convicção. Entreguem suas vidas por completo ao Senhor, ao ponto de entender que o Senhor olha para dentro de vocês e não para fora. Dentro de vocês não tem muita coisa, vocês não têm muita coisa, mas quando esse Deus tão grandioso olha para vocês, Ele está olhando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sangue aspergido por Cristo pela vida de vocês. Vale a pena trocar qualquer coisa desse mundo pelo sacrifício da cruz do Calvário? Vale a pena poucos minutos de prazer ao invés de se agarrar na cruz do Calvário? Vale a pena a riqueza do mundo pela cruz do Calvário? Teve um rapaz há pouco tempo que passou mal porque ele viu que o bilhete dele estava premiado e ele não tinha jogado. Míseros milhões. Quase mataram aquele rapaz. Míseros milhões. Que não pode favorecer ele em nada diante de Deus. Em nada diante de Deus. Em nada. Eu tenho que quase morrer se eu souber que Deus me rejeitou. Que a misericórdia de Deus não está sobre a minha vida. Aí sim eu tenho que me preocupar. Pelo contrário, irmãos, só alegria. Como foi discutido ontem aqui com os jovens, qualquer fagulha que não seja o inferno é graça de Deus. Qualquer fagulha. Tudo que se manifesta na tua vida é graça de Deus. E nós vimos ontem que se manifestar o inferno não foi a condenação, foi o juízo de Deus que se manifestou, porque Ele é justo até quando manda o homem para o inferno. Esse é o teu Deus. Não é esse lixo que é apresentado aí fora. Não é essa mentira que é apresentada aí fora. O cristão ou o homem que é lançado no inferno ainda tem que dar graças a Deus, porque recebeu o juízo de Deus. E tudo que vier do céu sobre você, dê graças a Deus, porque é graça, é favor imerecido. Deus te ama porque você é eleito dele. Valorize a tua eleição. Entregue sua vida por completo. E como diz Davi, o reverendo Davi, Charles Gomes, ele disse que o apelo dele é o seguinte: você que ainda não está na igreja, que não se professa como cristão, mas se seu coração ardeu pelo que você escutou essa noite, você pode ser um cristão. Talvez seja o evangelho batendo na porta do teu coração. Se seu coração ardeu pelas palavras do evangelho, você é um eleito do Senhor. Entrega a sua vida para Ele, porque se você for um eleito, Ele te ama e ninguém vai te separar desse amor, porque esse amor está em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque nós somos teus servos, teus filhos, dependentes e limitados, e precisamos do Senhor, precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu amor, precisamos da tua graça. Pai, nós só precisamos. Quando nós olhamos para a realidade de relacionamentos, nós observamos que até nos relacionamentos mais vis e efêmeros que nós temos na vida, nós conseguimos oferecer algo para alguém, Senhor. Mas para Ti nós não temos nada para oferecer.
Nas nossas orações só cabem petições e petições e petições e petições, porque nós somos só limitados, nós só precisamos. Até para orar, Senhor, nós precisamos, porque a nossa oração não chega a Ti conforme nós falamos. O Espírito do Senhor geme com gemidos inexprimíveis, para que o Senhor possa aceitar, entender, compreender e receber a nossa oração. Nós precisamos da Tua misericórdia, porque mesmo afirmando, professando um cristianismo, nós pecamos contra o Senhor todos os dias. Nós precisamos da Tua misericórdia, porque nós não conseguimos deixar de valorizar aquilo que é externo. Nós não conseguimos de evidenciar na nossa vida o que é externo, aquilo que nós conseguimos, para que as pessoas cobicem, vejam, e que nós estamos nos formando e nos tornando como fariseus, em pé nas praças, dizendo para todo mundo que somos santos, mas não tem santidade nenhuma em nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu perdão, do Teu amor. Por favor, Pai, nos ajuda a compreender o Teu Evangelho. Nos ajuda a viver o Teu Evangelho, a guardar os Teus mandamentos no coração, em nome de Jesus. E pela iluminação do Espírito Santo. Amém.